Boa tarde aí, para quem está à tarde, né? Será boa noite para quem assistir, boa noite. E boa madrugada aí para quem assistir de madrugada, porque agora nossos horários estão flexibilizados. Tentei fazer pelo laptop, mas não consegui. Apanhei pra caramba e aí atrasou aí já 15 minutos. Hoje a nossa transmissão é de número 383 e eu vou... Oi, Cristina, legal? Wilson Viano também, com saudade do Wilson, hein? Então, nós vamos fazer a nossa transmissão de número 383, que abrange o intervalo de 27 de março até 2 de abril, que é hoje, e é a nossa 14ª edição do ano. Para manter nossos procedimentos normais, eu vou abrir aqui a nossa vinheta do Sindipetro RJ, né? Que eu sempre faço a introdução do programa com essa vinheta. Vamos ver então se vai dar para vocês curtirem legal a vinheta, contando um pouquinho da nossa história. Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1953. Depois de 7 anos de luta e intensa mobilização popular, Vargas sanciona em 3 de outubro a Lei 2004, que cria a Petrobras. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. É isso. Não são 49 anos, são 61 anos. Fizemos agora, em março, 61 aninhos de lutas, conquistas, né? Porque a cada dia que passa a gente entende melhor que não existe nenhum sindicato forte. O que existe é categoria forte. É isso que existe. Maria da Graça Araújo, estamos juntos aí também, né? Eu deixei esse fundo verde aí, que pega um pouquinho lá da rua, mas não tem problema não. A gente vai batendo nosso papo. A nossa transmissão, eu sou amador nisso, não sou operador de vídeo, nem de áudio, nada disso. Agora com o telefone, nós podemos, de onde nós estivermos, fazer as nossas transmissões, né? Então, e nós fazemos na rádio petroleira, e aí houve algumas mudanças e tal, passamos a fazer diretamente pelo celular, né? Que facilita mais a nossa vida, em qualquer lugar nós fazemos. Então, são 383 programas que nós fazemos, eu e meu companheiro Antônio Furtado. Mas nesse período agora, ele está na Praça da Bandeira, no Rio, eu estou em Maricá. E então, nós estruturamos a nossa transmissão modularmente. Nós criamos módulos, né? E por criar módulos, nós dividimos os nossos temas em diversos módulos. Hoje, por exemplo, nós temos 7 módulos para nós conversarmos. Provavelmente não dá tempo. E não dando tempo depois, vocês dão um pulinho lá no site Professor Ivan Luiz,
né? E lá vocês vão ter o programa lá, e de lá é remetido para um blog, onde vai ficar todo o conteúdo produzido, que não vai dar tempo de a gente conversar aqui, que é muita coisa, mas o conteúdo de cada semana fica disponível no blog, e o link está lá no site, professorivanluiz.com.br. O nosso módulo 1, então, é o nosso editorial. O módulo primeiro vem o editorial, depois vem o módulo 1. O módulo 1 é um texto do nosso companheiro Fernando Siqueira, que fala que o povo brasileiro precisa reagir à destruição do nosso país. Esse texto é muito interessante. No módulo 2, nós vemos o seguinte: o Estado Nacional, o Estado mínimo e as eficácias na crise do Covid, né? Estado Nacional é o Estado que nós perseguimos sempre. No módulo 3, nós temos uma conversa sobre, nesse governo, eu comento isso, eu nunca ouvi falar, eu nunca vi nenhuma preocupação com o desempregado e muito menos com o pobre. Que o próprio presidente atual tem um vídeo dele no YouTube, dentro dessas coisas bárbaras que ele fala, tem um vídeo que ele fala que pobre só serve para votar. Esse é um vídeo dele que está lá no YouTube. Quem quiser, vai lá e pesquisa. José Roberto, valeu, Roberto. José Roberto, grande abraço, hein? Tá passando rápido aqui. André Lobão, tamo junto, André Lobão. Tamo junto aí, Jardim Bonito. É, rapaz, me dá um trabalho, rapaz, não tem noção. Eu ia até passar a máquina hoje e deixei para amanhã. Me dá muito trabalho, mas é realmente bacana. No módulo 4, nós temos as lutas e as revoluções na América Latina no século XIX, XX e XXI. Nós sempre vamos buscar essa busca da América Latina, do Caribe também, de tentar se libertar do jugo imperialista. Vários impérios. O último império é o Império Americano. No módulo 5, nós fazemos homenagens a essas pessoas que se destacam na cultura, não só brasileira, e às vezes com repercussões até internacionais, né? Silvânia, legal, Silvânia, bota aí teu comentário, é bacana. Essas pessoas da cultura que nós destacamos essa semana, por exemplo, aniversariante dessa semana, tem o Carlinhos Vergueiro. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar de Carlinhos Vergueiros? Temos aí um conteúdo para conversar sobre ele. Joãozinho da Gomeia também, 106 anos, bacana, né? Adelino Moreira, 102 anos. Hermínio Belo de Carvalho, olha que pessoa fantástica, completou agora dia 28, 85 anos. Astrude Gilberto, essa mulher fez 80 anos, dia 29. Mulher também fantástica, fantástica, história bonita. Hamilton de Holanda, quem não conhece Hamilton de Holanda? 44 aninhos agora. Ivo Lancelotti, 75 anos, dia 30 que ele fez. Oberdan, olha, outro monstro aí da cultura brasileira, Oberdan, 75 anos, dia 31 de março. Feia é a data que ele nasceu, né? Na nossa história não é muito legal, mas nasceu. Cláudio Honor Cruz, olha só, outro monstro da cultura brasileira, né? 110 anos. E o nosso querido Kid Morangueira, Moreira da Silva, que no dia 1º, ontem, tinha que ser dia 1º, tem pessoas que nascem, né, Dona Zica no carnaval e tal, e o Moreira da Silva nasceu exatamente dia 1º de abril, completando 118 anos. Esse é o nosso módulo 5, dedicado à cultura. No módulo 6 tem a relação completa. Aí tem vários aniversariantes,
né, do dia 27 ao dia 2 de abril, até hoje. E no módulo 7, às vezes, eu descubro um texto assim de última hora, e aí a gente conversa também, que foi uma manifestação dos líderes no nosso Senado brasileiro, que divulgaram um manifesto pelo isolamento social. Então, essa é a estrutura da nossa transmissão de hoje. Começando então pelo nosso editorial, tem coisas que a gente às vezes fala, tem coisas que a gente duvida até, mas quando a gente vivencia, aí a coisa toma uma outra figura. Eu, no dia 27 agora de março, estava querendo dormir e não conseguia dormir direito. Quando eu cochilei, apareceu para mim, eu falava que era Vini, mas é Vine. Apareceu essa palavra Vini como um remédio. Eu não sou especialista de homeopatia, florário, nada disso, nada disso. Aí apareceu para mim essa palavra Vini. Vini, 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 o tempo todo de Vini. Emília, legal, estamos junto aí. Aí apareceu essa palavra Vini, eu dormindo, falando assim, bebe de 2 em 2 horas, não sei o quê, e eu tentando, anotando na agenda, Vini para lá, Vini para cá. Aí eu me levantei e fui para a internet. Isso de madrugada, 3 horas, 3 e pouco da manhã. Fui ver o que era Vini, o que era. Fiquei impressionado. Vini é uma essência floral. Olha só, que coisa interessante isso, né? Aí eu comecei escrevendo assim, é verdadeiramente muito constrangedor nós convivermos com pessoas que jamais poderíamos imaginar o potencial de crueldade armazenado ao longo de sua existência, de pessoas que nós conhecemos. Esse nível de crueldade tanto tem na mente quanto no coração. Daí a gente vê que bastou uma oportunidadezinha, bastou apenas uma oportunidade para esses sentimentos aflorarem, virem à tona. Aí eu falo assim, e eu gosto de essências florais, de homeopatia, da acupuntura, essa linha aí eu gosto realmente, né? Carlos Giordani, legal, valeu Carlos, estamos juntos aí. Aí eu gosto dessa linha, realmente eu gosto, mas não sou especialista, né? Aí, resultado, essa convivência nossa com essas pessoas, muitas das vezes elas passam por despercebido, a gente não percebe esse nível de crueldade que está lá armazenado na pessoa. Aí esse sujeito vem aí e consegue aflorar isso, né? Potencializar esse sentimento que realmente é extremamente preocupante. Aí eu falo assim, eu pergunto assim, mas por que eu estou tocando nesse assunto com vocês, já que foi fruto de um sonho, né? Foi porque eu realmente fiquei muito incomodado com essa palavra, com esse Vini, que é Vine, fiquei sabendo depois que é a Vine que se fala, e que é uma essência floral. Aí vim pesquisar, fui lá olhar e tal, aí vi que esse Vine, ele não é um remédio, né? Ele é uma essência floral. E ele é exatamente para os que querem ser reis. Essa essência da Vine, ela trata de estado de ânimo caracterizado por impiedade e inflexibilidade. Olha que sonho interessante esse meu. Isso está presente nos líderes ambiciosos. Vine é para pessoas que procuram dirigir os outros, mas fazem de forma tirânica. É para essas pessoas que sabem pensar, agir e viver melhor do que os outros. E também, essas pessoas exigem que os demais
se organize de modo a seguir-lhe, a seguir exatamente o exemplo que essa pessoa determina. Não orienta, não, determina. Por isso, esse remédio, o tal do Vine, essa essência floral, ela vai descaracterizar isso. Porque essas pessoas, elas de um modo geral, elas exigem obediência. Elas exigem obediência à sua vontade e manifestam muitos dos sintomas dessas pessoas são associados à ânsia pelo poder. Nós estamos vivenciando o exemplo agora bastante recente, que é o exemplo da Áustria, né? A Áustria está dando um péssimo exemplo de conceder todos os poderes ao seu líder para governar sob decreto, que é o sonho, provavelmente, seja o sonho de todos os tiranos. Dentro do Vine ainda, nós podemos comentar sobre os pais dentro de casa, pais, mães, que são verdadeiros tiranos e autoritários. E isso representa, é a típica imagem, né, de quem necessita e muito dessa essência floral. Eles esperam absoluta obediência dos demais e não estão minimamente preocupados em conquistar seus corações ou suas mentes, desde que as suas ordens sejam cumpridas. Aí nós vemos que tem uma outra essência muito parecida com essa, que é a tal da Vervain. Eu fui obrigado a dar uma pesquisada nisso, né? Mas são essências bastante diferentes, porque os Vervains, essa corrente é interessante, que ela vincula o modo de ser, a personalidade, à essência, né? Porque nós sobrevivemos sob a égide de dois tipos de reações. Uma reação é a reação química e a outra reação é a reação elétrica. E a química vem, muitas das vezes, para ajudar, potencializar e estimular a elétrica, não é isso? Então nós vemos o seguinte, que as pessoas de Vervain, estou falando do Vine, mas há uma relação de Vine, às vezes até uma certa confusão do Vine com o Vervain. Mas essas pessoas do Vervain, né, elas tratam de converter os outros ao seu modo de pensar, ao passo que as pessoas que têm perfil de Vine se contentam com impor a disciplina na sua maneira de ser. Aí nós vimos que no aspecto positivo, o Vine são sábios, são gentis e amáveis mentores que sabem guiar, inspirar e liderar os outros sem recorrer à força, esse pessoal dessa outra essência, né? E quando se ganha o hábito de dar ordem de forma imperativa, essa essência floral, ela encorajará a revelar o seu lado positivo. Quer dizer, é uma pessoa naturalmente negativa, mas através de uma potência como o Vine, por exemplo, pode tentar tirar desse tipo de perfil algum lado positivo. Então, lá nesse blog tem um link, né, que vai remeter até o barcenter.com, onde tem várias essências florais muito interessantes. Aí nós vemos também uma observaçãozinha ainda nessa temática, que para que esse Vine vai para aquelas pessoas muito capazes
e confiante no seu sucesso. São tão seguras de si que acham que seria um benefício para os outros se fizessem as coisas como elas fazem ou do modo que acham correto. Mesmo na doença, essas pessoas até na doença ficam dando instruções para aquelas pessoas que cuidam dela. E aí nós vemos que existe uma descrição do Dr. Bach, né, que está naquela corrente dos florais de Bach, que ele fala assim, a descrição dele: para pessoas muito competentes, conscientes de sua própria capacidade e confiantes no sucesso. Por serem tão seguras de si, consideram que seria um benefício para os outros se pudessem se convencer a fazer as coisas da maneira como elas fazem ou do modo que elas acham correto. Mesmo na doença, ficam tentando coordenar as pessoas que estão ali para ajudá-las. E nós vemos aí um exemplo muito recente, né, de que todo mundo tinha que abandonar o isolamento horizontal, porque o vertical queria ajudar aí a economia e tal. Depois teve que mudar aí o discurso, que está vendo que a coisa é muito mais séria. Mas mudou o discurso meia horinha só. Depois voltou tudo que era antes, porque é muito difícil a pessoa ter o gesto nobre de reconhecer que errou. Isso não é para qualquer um, né? A gente sabe que não é para qualquer um reconhecer que errou. Agora, eu também, isso foi no dia 27. Essa semana para mim foi uma semana meio diferente. No dia 29 para o dia 30 também, uma outra madrugada, eu acho interessante que as pessoas precisam conviver mais consigo, né? Entender que esse momento aí é um momento de grande reflexão, que nós temos que realmente parar. Já estamos parados, mas nós temos que fazer grandes reflexões. Aí eu contei um pedaço da minha noite, dia 27. Do dia 29 para o dia 30 foi muito interessante também. Por quê? Por incrível que pareça, eu fui despertado por um sentimento que me causou perplexidade. Eu fiquei assim, perplexo com o sentimento que surgiu em mim. E falava que o C19, ele teria sido um remédio que teria sido remetido para os confins do universo, né? E ele, ao retornar, então, ele trazia a cura. E a cura de todos os males, olha só que interessante, a cura de todos os males, ela se dará através de um sentimento revolucionário. Essa palavra aí, sentimento revolucionário, eu contando o sonho para o Jesus Shediac, que é amigo, parceiro, gosto muito dele, eu contando o sonho para ele, ele falou assim: Ivan, esse teu sonho aí está despertando um sentimento que é um sentimento revolucionário. Aí eu falei assim: mas qual é o sentimento revolucionário, Jesus? Que papo é esse, Jesus Shediac? Ele falou: o sentimento revolucionário chama-se afeto. Sentimento revolucionário chama-se afeto. Palavras do grande irmão Jesus Shediac. Eu fiquei assim, né? Eu falei: caramba, que sábias palavras, meu amigo irmão Jesus Shediac, que sábias palavras essa tua aí agora, hein? Aí comecei a contar o sonho para ele. Falei: mas que sentimento é esse? Como é que esse sentimento revolucionário, o afeto, como é que ele se manifesta? E como ele poderá curar, né? E ainda perguntei mais: qual a dimensão desse sentimento revolucionário? A resposta que eu obtive desse sentimento revolucionário chama-se abraço. Olha só, o abraço como o maior milagre da existência humana.
eu abraço o meu próximo. E com isso, curo todos os meus males. O meu próximo abraça o mais próximo e com isso cura também os seus males. E um abraçando o outro, nós vamos curar toda a nossa humanidade, que ainda não atingiu a nossa humanidade, ainda não atingiu a idade humana. Isso eu posso ser categórico. A humanidade ainda não atingiu a idade humana. Aí vem interessante, é que tem gente que pode não querer o abraço. É um direito que a pessoa tem. Não quer se curar. Quem não quer o abraço não vai querer se curar. E ao não querer se curar, irá simplesmente desaparecer da face da terra, né? Que alguns chamam de êxito letal. É isso que vai acontecer para quem não quiser abraçar o próximo. Porque nesses abraços, eu estava pensando assim, mas tem um vizinho aqui que eu não vou com a cara dele, nem ele vai com a minha. Na minha noite do abraço, eu mentalizei abraçando exatamente esse vizinho chato, esse vizinho que eu não vou com a cara dele, nem ele vai com a minha. E daí, saí abraçando um monte de gente. E eu faço essa sugestão baseada no que o meu querido amigo Jesus Shediac mencionou desse sentimento revolucionário que é o abraço. E é importante que até mentalmente nós saímos aí, mentalmente pelo menos, abraçando as pessoas e nos abraçando. Porque eu estava vendo uma mensagem na internet foi ontem, onde falava que o abraço vai ser a grande solução. Eu falei assim, caramba, e eu estou exatamente nessa frequência, contando que o abraço vai ser a grande solução. E vendo reportagens sobre Nova York, né, por ser a capital do mundo e tal, a gente via pessoas comentando que moravam no mesmo prédio e nunca deu bom dia para o vizinho. E hoje eles estão fazendo vaquinhas para comprar cesta básica para dar para as pessoas que estão na rua. Interessante como esse sentimento, como o sentimento nobre e revolucionário, que é o abraço, que é o sentimento fraterno, e ele vem tendo chance de se manifestar. O sentimento fraterno, revolucionário, vem tendo chance de se manifestar, né? Através de cestas básicas. Hoje nós escutamos falar nas reportagens que existe pobre, e o pobre nunca entrou na planilha do rico. E hoje, essa super demagogia que está aí, né? Super demagogia que está aí, se preocupando com os informais, se preocupando com a falta de saneamento básico, se preocupando com as pessoas que estão na rua. Na realidade, não há nenhuma preocupação com a favela, com as pessoas que têm mais dificuldades, com os mendigos que estão na rua. Não há essa preocupação. Cada um está preocupado consigo próprio. É isso. Ainda que haja uma demonstração externa de um sentimento revolucionário, o que a gente vê é que cada um está muito preocupado em reservar o seu lugarzinho no céu. Mas é válido porque a partir desse vírus as pessoas vão ver que existe pobre, que existe pobreza, e vão começar a ter um outro sentido. Não estou falando da estrutura de poder, não. O poder vai continuar hipócrita. Pelo que a gente está vendo aí, o poder não vai mudar nada. Muito pelo contrário, eles estão aproveitando esse momento difícil para aumentar os juros de banco,
estão aproveitando esse momento difícil para aumentar o preço de produtos. Aí nós vimos aí, também passou a reportagem, tá no Facebook, tá nas mídias, o pessoal de uma determinada favela, os detentores do poder nesse ambiente, eles colocaram uma placa falando, ó, ninguém sai para a rua. Depois de 8 horas da noite, parece 1 hora lá, ninguém vai sair para a rua. Se sair, vai se ver com a gente. Quer dizer, eles também estão preocupados, porque eles sabem, ali mora o tio dele, a tia, a mãe, a sogra, né? Tem filho, tem criança, e então ele chega e mete bronca, não vai sair para a rua, vai ter que ficar em casa. E fica aí, que eu não vou mencionar, porque eu estou com tanto nojo desses caras que eu não vou nem mencionar, fica aí cheio de hipocrisia, cheio de mentirada, publicando aí medidas provisórias que para ferrar o trabalhador. Eles estão preocupados muito com as empresas. Ah, tem que preocupar com o emprego. Eles nunca se preocuparam com o emprego, pô. O outro maluco chegou a dizer que só as reformas que iriam combater os vírus. Só as reformas que eles queriam fazer que iriam combater o vírus. Olha o nível de crueldade desses caras. E estão aí falando em redução de salário do trabalhador. Em qual momento que nós ouvimos falar em redução de salário do executivo, do legislativo e do judiciário? O executivo só ataca o judiciário e o legislativo. E tem um monte de seguidores do gado que ficam atacando o legislativo e o judiciário, mas se esquecem do executivo. Ninguém menciona o executivo. Então, Ângela, legal, Ângela, estamos junto aí, estamos junto, sinceramente. Ângela, Ângela, Tanozzi, Stefanini, é isso mesmo, diferente, é um nome diferente, não dá nem para ler de jeito não. Maria Lopes também chegou, boa tarde, está aí na área, bacana. Então, essa hipocrisia que nós estamos vendo, medida provisória só para preservar as empresas. Preservar as empresas. Quer dizer, não há um sentimento nobre. Maria Lopes, na verdade, né? A transmissão está excelente, parabéns. Ó, legal, valeu, bacana mesmo. Arlete também, Arlete da Silva. Valeu, Arlete, bacana, estamos junto aí. Então, resultado, esse sentimento bonito que deveria aparecer na estrutura de poder, não. Estão preocupados apenas com as empresas. Somente com as empresas. Não estão preocupados com os empregados. Não estão. Está provado que não estão. Porque senão eles seriam os primeiros a dar o exemplo. Chegaria, ó, baixamos agora uma medida provisória onde o salário do executivo de ponta a ponta será reduzido em 50%. É isso que a gente queria ouvir. Cibele Santos, Ivan, você um eterno lutador da justiça. Ah, valeu, Cibele, bacana, hein? Legal. Na realidade, Cibele, você também, várias pessoas, nós somos lutadores contra as injustiças, porque seria o mínimo que eles poderiam fazer é simplesmente chegar e baixar a medida provisória dizendo o seguinte: todo o executivo, todo pode dar o exemplo, vamos começar pelo executivo, nós vamos baixar os nossos salários 50%. Acabou! Simples isso, muito simples. Sérgio Trancoso, tá bem? Quindinho do Antônio, há quanto tempo que o Quindinho não aparecia? Quindinho, só que o Antônio, que sempre fala em você também, ele está longe de mim. Ele está na Praça da Bandeira e eu estou em Maricá. Quer dizer, hoje ele não vai se manifestar, mas eu mando um abraço do nosso Antônio Furtado para o Quindinho do Antônio, tá certo? Então, nós precisamos pressionar para que todos os poderes, todos os poderosos, já deu para fazer conta, para imaginar o Executivo Federal, Estadual e Municipal, o Legislativo Federal, Municipal e Estadual,
o judiciário federal, estadual e municipal. Já imaginou só essas 3 castas? Porque isso é casta. Quando se fala da Índia, no sistema de casta, não é sistema de classe, não. Não é classe, isso é casta. Casta. Se nós tivéssemos a redução de 50% dos nossos gastos enquanto cidadão, porque nós que pagamos esse conforto, esses absurdos todo que existe nos 3 poderes, quem financia somos nós. O dinheiro não é do presidente da República, nem da Câmara, de lugar nenhum. O dinheiro é nosso, porque o Estado é nosso. Mas enquanto existir fundo eleitoral para bancar o status quo ante, bancar que fique lá pelo menos 400 deputados para sustentarem a pouca vergonha que existe, enquanto existir esse fundo eleitoral para isso, nós pagamos para que eles sacaneiem a nossa vida. Fernando Leal, saudade de você, meu irmão. Saudade, muita saudade mesmo. Deixa teu comentário aí, que teu comentário eu sei que é um comentário brilhante. Bota aí, Fernando Leal é um lutador bacana, um comunista da melhor qualidade mesmo. Um ser humano de um coração fantástico. E aí muita gente, quando vê um comunista, fica com medo. Não, comunista é comedor de criança, o comunista é um monstro de 7 cabeças, o comunista é a imagem do Leviatã. Não, é a imagem do Leviatã, esse sistema hipócrita que está aí. Esse sistema hipócrita que está aí é o Leviatã na íntegra. Tomás Robin está aí vivendo com a gente. Valeu, Ivan, valeu, Fernando, você é maravilhoso, rapaz. Então, nós temos que entender que o que está aí é o pior que a humanidade poderia ter como representante. Em particular, nós, brasileiros. Porque o Brasil é um país muito especial, muito especial. O Brasil tem de tudo que nós possamos imaginar. Vou abrir só uma aspazinha que não está aqui na nossa programação, né? Sobre, por exemplo, o nióbio. Quem me conhece fala, pô, Ivan, tu é chato no negócio de nióbio pra caramba. O nióbio, por exemplo, no Canadá, 2% do nióbio, Fernando Leal colocou ali que o comunismo é o futuro. Vou parar de falar do nióbio e vou pegar esse gancho do Fernando aqui, do Leal. O comunismo é o futuro. Aí nós vemos o seguinte, a China, o comunismo, o capitalismo, só um parênteses aqui rápido, o capitalista, ele dizia que não tinha nenhuma preocupação com o comunismo. Por quê? Porque o comunismo, a economia comunista era uma economia linear, uma economia que não... Oi, Sibeli, legal, Sibeli, estamos juntos aí. O comunismo era uma economia linear, era uma economia que não tinha dinâmica nenhuma, era uma economia que nunca iria preocupar o sistema capitalista. Eles tinham isso aí, essa zona de conforto, que eles achavam que era uma zona de conforto. Aí você pega uma China e fala assim, peraí, pô, não é bem assim. Vem cá, pô. Vem cá, comunista. Vem cá, capitalista. Vem cá. Senta aqui no meu colinho. Produz aqui. Pode vir. Vai ter um preço barato. Vai ser tudo... vocês vão nos explorar à vontade. Pode vir aqui, que nós temos aqui mais de 1 bilhão de pessoas e vai ser um mercado consumidor. Quer dizer, aí os otários vão e caíram direitinho. E hoje, a China hoje ela é dona dos Estados Unidos. Por quê? Pelo volume de títulos do Tesouro Americano. Pelo volume de títulos americanos que a China tem. Ela hoje é dona dos Estados Unidos. Esse é o pavor deles. E ficam querendo brincar, não é? E aí com essa dificuldade toda que está aí, que eles dizem que o vírus é chinês, e o chinês diz que esse vírus apareceu
lá em Wuhan, devido a um evento militar que teve lá, que os americanos chegaram lá com um problema, eles identificaram o problema, fizeram pergunta para os americanos e até hoje não tiveram respostas. Então, eles acusam o chinês, mas acusam levianamente. O chinês tem uma referência, que foi exatamente esses jogos militares que aconteceram lá em Wuhan. E eles até hoje não tiveram as respostas americanas. Então, se a nossa análise for imparcial, não tem nada de vírus criado pela China. Isso é mais uma leviandade do modelo capitalista hipócrita, que dizia que era uma gripezinha, que era um resfriadozinho, né? E que, portanto, não ia pegar. Pô, tenho corpo de atleta, sou forte, sou o cara, entendeu? Sou bom pra caramba. Quase que falei besteira aqui. Luiz Antônio dos Anjos, estamos aí, Luiz Antônio, estamos aí. Eu sou o cara mesmo, não vai pegar. E aí tá vendo o resultado de ser o cara, né? Tá aí. Chegou lá em Nova York. Ontem eu vi uma cena que me deixou deprimido. E eu faço de tudo para não cair nessa frequência. Quando a empilhadeira, pô, carregando aqueles corpos, empilhadeiras, pô. Quer dizer, o Spence passou ali, legal, Spence. A empilhadeira, pô. Olha, uma cena assim que me deixou muito triste. Sueli Ferreira, legal, estamos aí. Me deixou muito triste porque são cenas que poderiam ter sido evitadas, igual aqui no Brasil. Nós estamos tendo chance de evitar, de reproduzir aquelas cenas tétricas. Ludney, meu doutor Ludney, tá na área. Ludney Santana, te adoro, meu irmão. Saudade de você, rapaz. Poxa vida, agora que nós estamos longe, estamos ficando mais pertinho aí, via online, né? Legal, meu irmão, valeu. Então, aquelas cenas muito triste de pessoas, até mesmo ontem também passou a reportagem das pessoas que estão morando na rua, eles continuam morando na rua, fizeram lá uma quadra dividindo, né, 1,5, 2 metros de cada um, mas continuar na rua. Quer dizer, o sentimento deles continua sendo um sentimento de baixíssimo nível, continua sendo um sentimento de não humanismo, né? Quer dizer, na realidade, tanto eles quanto aqui, eles defendem ainda o estado de natureza. Eles ainda estão lá em Thomas Locke, né, no contrato social, quando o estado de natureza. O que é o estado de natureza? Eu já mudei totalmente minha programação aqui. O estado de natureza é exatamente onde você tem 2 vetores no estado de natureza, que é a reprodução e é a alimentação. Você come para sobreviver e reproduz para continuar a tua espécie. Única e exclusivamente isso. Onde é que nós vemos o exemplo agora aqui no Brasil? Baixa a medida provisória, onde o trabalhador é demitido e fica pelo menos 4 meses em casa sem receber nada. Era a proposta inicial. Dá para passar pela cabeça de qualquer um ser que tenha um mínimo de amor no seu coração, que tira a pessoa do emprego, quem ainda tem, joga para a rua e ficariam 4 meses sem receber nada. O que é que essas pessoas iam fazer? Qual o sentimento baseado no estado de natureza, que é comer e se reproduzir? O que é que essas pessoas iriam fazer? Na realidade, a pergunta não é nem bem essa. O que é que está passando na cabeça desses caras para querer aumentar muito o desemprego? O que é que está passando na cabeça desses caras? Será que esses caras querem um conflito armado interno? Porque a ideia era liberar arma para cada um.
Cada um tem a sua arma. Cada um tem sua arma e essas pessoas são desempregadas. Vão comer o quê? Vão viver de quê? Ah, aí chegou um sentimento altruísta e falou, não, pera aí, também não é assim. Vamos dar R$200 para cada um, né? R$200 para cada um. Esses carinhas aí, nem o cafezinho deles, eles conseguem pagar com R$200. E eles vão oferecer R$200 para as pessoas, para passar um mês. Quer dizer, é uma evolução de degradação. A gente faz uma retrospectiva de um mês, é uma degradação em cima de outra degradação. Agora ontem eu vejo aí um secretário falando, é o melhor que poderia ter para o Brasil. O que é o melhor que poderia ter para o Brasil? Os bancos aí abarrotados de dinheiro. A revista Forbes publicando os 200 bilionários brasileiros. Será que isso é o melhor para o povo brasileiro? Será que é desempregar que é o melhor para o povo brasileiro? Será que é provocar conflitos internos que é o melhor para o povo brasileiro? Realmente é um momento muito complicado. E aí nós vemos, quando a gente está falando da pessoa ficar em casa, e agora já há uma campanha muito grande para as pessoas ficarem em casa, aí nós vemos, se a pessoa não ficar em casa, olha as projeções sérias, aqui já está dentro do nosso tema, se as pessoas não ficarem em casa, a projeção é que podemos chegar muito rápido a 1.150.000 pessoas no país, e esse estudo desmente o presidente que está aí, que fala em algumas mortes, está se falando, esse estudo fala em 1.150.000 pessoas no país que podem sofrer consequências gravíssimas, podendo chegar ao êxito letal, porque eu não gosto de usar aquela palavra esquisita não. 1.150.000 pessoas. Isso são estudos feitos por especialistas em doenças transmissíveis, sem medida de isolamento. Se as pessoas voltassem a ter vida normal. E o ministro da Saúde vem alertando porque se acontece uma coisa dessa, todo mundo quer ser atendido ao mesmo tempo. Aí chega-se ao tal do colapso. A coisa é muito séria, porque se a vida voltasse ao normal, como queria aí uma corrente, 188 milhões de pessoas, sendo que desses 188 milhões de pessoas, 6 milhões e 200 pessoas necessitariam de hospitalização. E 1,5 milhão teria necessidade de UTI. E o país poderia ter até então esse 1.150.000 pessoas mortas. Então tem que radicalizar mesmo. Ninguém tem que obedecer teoria de maluco, não. Ninguém. Tem que ser especialistas e pessoas que estudam isso aí. Dando continuidade, então, agora ao nosso outro módulo, né, que tem um trabalho excelente, que sempre apresenta para nós, nosso querido engenheiro Fernando Siqueira, lá da EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Ele fala assim, que o povo brasileiro precisa reagir à destruição do nosso país. Esse foi um trabalho dele publicado no dia 27 de março. Ele comenta aqui, eu tenho certeza com o coração partido, que o Brasil está sendo desmontado
por influência externa através de um governo incompetente. O Brasil está sendo desmontado por influência externa através de um governo incompetente, né? Isso foi uma entrevista que o Fernando Siqueira concedeu ao Soriano na TV comunitária do Rio, a TVC, que é, né? E ele, na qualidade de vice-diretor de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira, ele ponderou que somados o petróleo, o gás e o carvão, isso aí ainda corresponde por 87% da matriz energética mundial. Olha só, olha que informação séria. Somando petróleo, gás e carvão, ainda corresponde a 87% da matriz energética do mundo, do planeta, né? Então, o Siqueira, ele fala assim, somente esse dado aí já evidencia a importância estratégica do petróleo e das refinarias que o governo brasileiro pretende entregar a preço de banana. Talvez até inspirado no Bananinha, né? Eles querem entregar tudo a preço de banana porque a filosofia é a filosofia do Bananinha. Aí, aspas, vamos abrir uma aspas aqui. Sem energia, ninguém vive. Sem energia, ninguém vive. Nosso país está sendo desmontado por interferência externa através de um governo incompetente. Fecha aspas. Isso ele frisou, dando bastante ênfase, acrescentando também que por ter essa característica estratégica, o petróleo, ele é o responsável pela maioria das guerras atualmente. É um texto pequeno, mas muito profundo do nosso querido engenheiro Fernando Siqueira. Vai aí um grande abraço. Ele também comenta o seguinte, que Bolsonaro não zela, esse é um outro texto, uma outra posição, Bolsonaro não zela pelo interesse nacional, né? Nessa mesma entrevista do Fernando Siqueira, o Emanuel Cancela, que é advogado e diretor da TVC, da TV comunitária, lembrou que o pré-sal exporta 1 milhão de barris por dia e responde por mais da metade do consumo interno. Portanto, não deveria ser exportado em grandes volumes com baixo preço atual. Isso é a visão estratégica. Não, nessa hora que o preço baixa, e na outra transmissão nossa, nós manifestamos nossa preocupação com as empresas petrolíferas, as grandes petrolíferas do mundo, que estão se preparando para o barril do petróleo chegar a $10 o barril, já estão se preparando. Aí vem esse posicionamento aqui que fala que com o preço atual, o Brasil não tinha que exportar mais nenhuma gota. E muito pelo contrário, precisamos investir no refino. Não tem sentido vender metade de nossas refinarias como quer esse governo que está aqui, não vou nem falar o nome dele, né? Ele fala assim, não creio que ele zele pelo interesse nacional. Muito pelo contrário. Vendemos os dutos de gás, a fábrica de fertilizantes, né? E nós vimos que os Estados Unidos já controlam a BR distribuidora e agora controlarão as refinarias do Brasil, que é o 13º mercado de petróleo do mundo. Não entendi porque que é 13, né? Interessante. É o 10º, o Cancela está informando que é o 13º mercado de petróleo do mundo. Isso é uma denúncia na realidade. E a fonte está lá no site da aepet.org.br. Tem
conteúdos fantásticos. Visitem esse site também, aepet.org.br. Visitem também sindipetro.org.br, muitas informações relevantes. Visite também fnp.org.br. É muito importante essas fontes, que são fontes confiáveis. Fontes confiáveis. No nosso módulo 2, nós temos a seguinte temática: o Estado Nacional, o Estado Mínimo e as eficácias na crise do Covid. Esse texto foi escrito pelo Augusto Pinho. Augusto Pinho. Ele fala que fica nítida a capacidade dos estados nacionais sobre os estados que abriram mão de sua soberania. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo uma transmissão ao vivo do Eduardo Moreira, que é uma pessoa que a cada dia que passa eu admiro mais, o Eduardo Moreira. Ele hoje estava falando o seguinte: eu não sou estatizante, ele colocando, eu não sou estatizante, mas no momento atual o Brasil precisa nacionalizar todos os bancos. O Brasil precisa nacionalizar grandes empresas também, que querem demitir os trabalhadores, que querem pegar dinheiro do povo brasileiro, joga nas empresas. O discurso é que o dinheiro vai chegar direto para o trabalhador, mas há o perigo de boa parte desse dinheiro ser transformado em bônus para os diretores dessas empresas. Há esse perigo, né? Então, nosso momento atual é o momento de nacionalização. Não dá para o povo brasileiro continuar sobrevivendo com essa exploração dos bancos, que em plena crise estão aumentando os juros. Em plena crise, empresas estão demitindo trabalhadores, desrespeitando acordos, como o nosso jurídico lá está trabalhando incansavelmente para defender a nossa categoria de determinadas posturas arbitrárias, que eu não vou declinar aqui agora. Quem quiser, entre em contato com o nosso Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Vocês vão ver lá as arbitrariedades que vêm tentando fazer a cada dia que passa. Então, é a hora de nacionalizar. Agora era a hora do Brizola ser presidente do Brasil. Chegar e começar a estatizar tudo. É tudo nosso. Porque é o dinheiro do povo brasileiro que está financiando essa pouca vergonha que está aí. Desculpe aqui esse desabafo. Mas, em cima do texto do Pedro Augusto Pinho, ele fala: se restava alguma dúvida sobre a eficácia dos estados diante da crise, o Covid-19 dissipou todas as dúvidas. Até então, era o Deus Mercado que iria resolver tudo. Por que não aparece agora o Deus Mercado? Cadê o Deus Mercado agora? Cadê? Cadê a solução nas empresas privadas? Cadê a solução? Tudo tem que ser privatizado, não tem? Então bota as empresas privadas agora para arcar com esse ônus. Ah, não, porque é um problema social. Se é problema social, tem que jogar para o Estado. Mas peraí, vocês desmontaram a carteira de trabalho dos trabalhadores. Vocês tiraram os direitos dos trabalhadores. Vocês desmontaram a nossa previdência social. Vocês demitiram médicos, enfermeiros e estrutura do Estado. Vocês demitiram. Vocês jogaram na privada instituições nossas que jamais poderiam ser jogadas na privada, como é o caso da BR Distribuidora, porque tem um relato que comentaram comigo do presidente da Shell, ele dizendo que nenhuma grande empresa de petróleo do mundo abre mão da sua distribuidora. E vocês, primeira coisa que vocês fizeram foi abrir mão da nossa distribuidora. Isso é mais do que uma vergonha, isso é uma covardia. Sibeli, é isso aí, Sibeli. Saudoso Brizola. É, Sibeli, saudoso Brizola sim. Porque chega um momento
chega momentos em que tem que ser macho, tem que ser homem mesmo. Não precisa ter nada roxo, não. Precisa simplesmente amar o Brasil, amar a pátria amada. É pátria amada ou é a pátria desamada? E desses caras é pátria desamada. Porque se eles amassem o mínimo o Brasil, começaria a nacionalizar. E essas grandes fortunas que estão aí, que não tem sobretaxa praticamente nenhuma, por que agora não passa agora? Você achar as grandes fortunas que estão aqui no Brasil, é só pegar a revista Forbes, vamos ver lá, o número de milionários no Brasil não cresceu agora, recentemente. Mas por que cresceu tanto o número de milionários? Por quê? Nós temos que fazer uma reflexão em cima disso. Sabe por quê? Porque aumentou a pobreza. E quem sustenta, quem banca os milionários são exatamente os pobres. Os pobres, porque os pobres não têm defesa. Isso eles nunca falaram. Aí agora você liga a qualquer noticiário, você vai ver lá, o governo está preocupado com os pobres. Espera aí, pô. Espera aí. O governo está preocupado com o pobre ou está preocupado em não se contaminar com o coronavírus? Eles não estão preocupados com pobres nenhuma. Não há, isso é mentira. Isso é mais uma hipocrisia deles. Eles não estão preocupados com o pobre. Isso eu tenho certeza que não. Estão preocupados com a disseminação do C-19. É isso que eles estão preocupados. Então, voltando para o nosso saudoso Brizola, aí nos remete também o nosso saudoso Darcy Ribeiro, quando ele dizia que não existe na educação nenhuma crise. Ele dizia isso naquela época. O que existe é um projeto para deseducar, um projeto para que as pessoas não consigam se despertar para essa covardia que está aí. Porque o povo, se tiver o mínimo de cultura, o mínimo de esclarecimento, o povo vai saber que essa pouca vergonha ele está financiando. É isso. O povo, pela falta de cultura, ele... Chegou um comentário ali. Bernardo Martins, grande irmão, bom te rever aqui, mesmo aqui online. Olha que o Bernardo escreveu. Do refino deriva-se as matérias-primas de base para diversas indústrias, como as petroquímicas, farmacêuticas, fertilizantes, plásticos, lubrificantes e outras. Clientes da Petrobras que o Brasil perderá. Isso, quem pode negar que a Petrobras... Ver mais, deixa eu ver aqui, o que tem mais? Que a Petrobras... cadê? Que a Petrobras, cliente da Petrobras poderá perder. É isso mesmo, cliente que a Petrobras poderá perder para quem? Para as transnacionais. A Petrobras, esses canalhas, imbecis, traidores que estão aí, ao fazer isso com a Petrobras, eles estão desrespeitando, ignorando as futuras gerações brasileiras. Eles estão simplesmente entregando tudo. Mas parece que começa a surgir uma luzinha lá no Congresso brasileiro. Parece que está surgindo. Mas voltando aqui para o texto do Pedro Augusto Pinho, ele é muito claro em relação ao Estado mínimo, que os liberais falavam em Estado mínimo. E os ultraliberais falam no mínimo de Estado. E numa hora como essa, que a gente vai ver a importância do Estado. Sabe por quê? Parafraseando aqui Luís XIV, que era o Rei Sol. Só que ele falava com um sentimento e eu falo com outro. L'État c'est moi. O Estado sou eu. O Estado somos nós. Não é? Então, quando a gente vê essa comparação dos Estados nacionais
com os estados que é concebido pelos Chicago Boys, pela Universidade de Chicago, aí nós realmente não podemos aceitar esse abandono filosófico também. Aí o Augusto Pinho fala que nós temos que voltar à discussão que se travou no século passado. Olha o Brasil, nós temos que voltar à discussão que se travou no século passado, mas que está longe de terminar. Olha só, ao contrário, ela está sendo fomentada, né? Então, companheiros, amigos e amigas, nós temos que ver que a discussão voltada para o industrialismo, olha só, então voltando lá para o século passado, para o industrialismo, essa visão voltada para o industrialismo foi o vitorioso da Segunda Grande Guerra nos dois sistemas que o adotaram, tanto capitalista quanto comunista. O derrotado nesse período foi o financismo, que manteve um pé na Alemanha nazista e continuava muito forte no Reino Unido, que era a visão financista. Aí nós vemos que, embora, né, pelos interesses hegemônicos das duas potências, nós estamos falando de Estados Unidos e Rússia, não estamos falando de China aqui. Nessa época, Estados Unidos e Rússia. O confronto se desse na distribuição da riqueza resultante. Olha como é que são as coisas, hein? O confronto resultante, né, dessa riqueza seria da produção industrial, né, que para uns poucos que participavam dessa discussão, eles diziam que seria que essa batalha se travava na era do financismo, né, em declínio, que esse financismo ele ficou em declínio desde a Primeira Grande Guerra Mundial, que esse financismo ele ficou em declínio, né, desde a Primeira Guerra Mundial, que ele ficou em contraponto ao industrialismo capitalista ou comunista. E isso aí ficou muito claro com a primeira investida do financismo, que tomou a bandeira da ecologia. Olha só como é que eles são inteligentes. Opa, Bernardo, olha como é que eles são inteligentes, entendeu? Dentro da visão, dentro do discurso da ecologia, o financismo volta a se tornar forte com essa bandeira da ecologia, da proteção do meio ambiente, que atingia tanto capitalistas quanto comunistas industrializantes. Olha como é que eles são inteligentes e ninguém pode ignorar a inteligência deles. Os financistas partem para o discurso da ecologia. E os financistas também buscaram o domínio da comunicação de massa. Para iniciar, os financistas, olha como a coisa é séria. Os financistas buscaram o domínio da comunicação de massa para iniciar um processo de lavagem cerebral. Mais do que o simples convencimento, isso era uma ideia própria, uma ideologia própria, como fé nas verdades financistas ou na ideologia neoliberal que ela constrói. Olha que paraíso para os rentistas, para os financistas, né? Então, esse processo de ataque neoliberal ou financista fica evidente quando se examinam as instituições criadas antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, mas já conhecendo, olha só, já projetando
o declínio do poder das finanças pelas conquistas e proeminência dos Estados Unidos e a União da República Soviética, influenciando as diretrizes e a condução de outros países. No Brasil, essa mudança se configurou com a Revolução de 30, quando o poder agrário, representado sobretudo pelos cafeicultores paulistas, é derrotado pelo interesse da industrialização, vocalizado principalmente pelos militares que se viam superados na produção de equipamentos e instalações de defesa, ou seja, com a defasagem tecnológica que lhes seria fatal para o exercício de suas funções. Então a discussão é muito mais ampla. Esse foi o nosso módulo 6, né? E a gente vê que exemplos, por exemplo, de instituições que foram criadas para vender o financismo, o neoliberalismo. Nos Estados Unidos nós temos lá Carnegie Endowment, sei lá, Foreign International Peace, né? Tem mundo na Suíça, né? Na Holanda, na Itália, no Reino Unido, no Canadá, vários países. Então, tem uma lista que vai ficar disponível para vocês lá, né? Que é uma lista que está longe, mas muito longe de ser completa, porque se fala em mais de mil organizações em todo o mundo que é destinada a promover, financiar, insuflar grupos, direcionar pesquisas acadêmicas e dar publicidades a fatos que destratem o nacionalismo e promovam o neoliberalismo. Isto sem incluir as universidades, que quanto menos nacionalistas, mais serão desenvolvidos projetos e trabalhos para atender aos interesses internacionais. Quando falo internacionais hoje, são interesses americanos. A gente vê que não foi por acaso que a maioria das instituições que estabelecida para estudos e análise de projetos neoliberais e para a divulgação e imposição das teses neoliberais se concentrou exatamente aonde? Nos Estados Unidos. Não é isso? E deveu-se ao protagonismo daquele país no pós-guerra. E foi exatamente esse aspecto de protagonista no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que deu esse caráter, esse poder, né, aos Estados Unidos. E foi pelas mãos do Partido Republicano que se chegou a esse nível de poder nos Estados Unidos. Nós recordemos também que com a morte de Roosevelt, os Estados Unidos, eles foram presididos pelo Truman, né, político fraco e sem projeto, que viu no anticomunismo um suporte para o seu mandato. Foram os anos do macartismo que abriram as portas no governo Eisenhower, que abriu a porta do governo Eisenhower aos irmãos Dulles, né? John Foster, secretário de Estado, e Allen, primeiro civil a ser diretor da Agência Central de Inteligência, a CIA, que estiveram na fundação do Clube Bilderberg, não é isso? Aí a gente vê que o Pierre Melandri, né, na história dos Estados Unidos, desde 1865, a gente vai ver na segunda edição, que ele expõe que o bem-estar e o conforto material e a sociedade fornece ao americano médio, e explica provavelmente a indiferença desse americano médio, né, para a concentração da riqueza, que não deixa de se acumular no topo.
Aí nós vemos que desde 1949 até 1956, a parte da riqueza nacional detida pelos 1% dos mais ricos, ela aumenta de 20,8% para 26%. Ele também ressalta que, abre aspas, os salários não param de subir e os operários da indústria, por exemplo, de 1947 até 1957, nesses 10 anos, eles estiveram elevados em 16% em dólares constantes. Aí a gente vê que essa aí era a era da opulência, que foi divulgado pelo American Way of Life. E isso aí era invejado, então, pelo mundo inteiro. Todo mundo invejava a sociedade americana. Todo mundo queria ser igual a eles, né? Então é fácil entender o boom do crédito, os contratos vantajosos na construção civil, depois a gente viu o que aconteceu, naquela bolha, né? Na indústria da defesa, no apoio à pesquisa científica, que é a condução da expansionista e colonial política externa para crescer a despesa com um ritmo crescente. Aí nós vemos, e depois tem muito mais, mas vai ficar disponível para vocês, porque realmente é uma matéria muito, muito grande, e essa matéria foi elaborada pelo Pedro Augusto Pinho, né? Ele bota ali avô e administrador aposentado. E a fonte é a Pátria Latina, patrialatina.com.br. Nesse site você vai encontrar o Estado Nacional, o Estado Mínimo e as eficácias que esse vírus está trazendo à tona com relação a essa visão, né? Agora, eu também, fazendo desabafo, eu escrevi um texto pequeno onde eu falo o seguinte, que eu nunca ouvi falar tanto em desemprego nesse desgoverno. Eu nunca ouvi falar tanto em pobre nesse desgoverno como agora, né? Aí a gente pergunta assim, mas quais são os setores mais atingidos pelo desemprego no Brasil? Aí a gente vê que os principais setores mais atingidos pelo desemprego estrutural são agricultura, estrutura de terceirização e prestação de serviço e indústria. O desemprego estrutural é aquele em que a vaga do trabalhador é substituída por máquinas ou processos modernos. E aí eu abro um parênteses aqui para comentar sobre a minha participação num debate que teve no Ministério Público do Trabalho, quando eles falaram sobre a nanotecnologia, a inteligência artificial e o mecanismo é robótica também. Quer dizer, isso traz à tona uma discussão que é o impacto disso aí no mundo do trabalho. Isso está extremamente preocupante. E com esse vírus agora, e todo mundo tendo que fazer o home office, o home working, né, trabalhar em casa, isso pode dar, por isso que eu falo, minha preocupação é com um pós-corona, porque isso vai nos causar muita dor de cabeça, né? A gente pergunta assim, o que é que o desemprego pode causar? Olha só, no geral, numa visão geral, o estresse e a tensão física também, né, que tem maior tendência a ocorrer entre aqueles responsáveis pelo sustento econômico familiar, cabeça da família. Não estou falando de homem, não, é homem ou mulher, cabeça da família, né? E aí a gente vê que a falta de perspectiva para encontrar um novo emprego pode causar depressão profunda naquela pessoa que tem filhos,
né? Um outro aspecto que pode também ser uma consequência e que merece atenção é o estresse causado pelo total desemprego e abandono do Estado. Aí a conclusão que muitas pessoas que eu tenho conversado, e a minha conclusão pessoal também, é que o único ato nobre que esse presidente que está aí poderia ter seria a renúncia. Seria o único ato de grandeza que ele poderia fazer por uma vida militar medíocre, por uma vida parlamentar medíocre e por uma vida agora com um poder executivo mais medíocre ainda. Então, o único ato de grandeza, eu acho difícil ele ter algum ato de grandeza, mas o único ato de grandeza possível para ele seria exatamente a renúncia, né? Porque ele já sabe, eles têm certeza que ele está cada vez mais isolado e cada vez mais acuado, né? E ele precisa da renúncia, isso como uma única forma dele reduzir os danos da pandemia do coronavírus à população e ao país, né? Porque tem um vírus no nosso dia a dia aí pairando por aí e um verme na presidência, aí é complicado o negócio, é muito complicado porque conviver com os dois é difícil, né? E aí nós vemos que vários líderes da oposição, vários, entre eles nós temos Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Flávio Dino, né? Ciro Gomes, essas lideranças da chamada esquerda brasileira, eles se uniram de forma inédita, para lançar um documento em que acusam o JB, que está sem partido, de, abre aspas, irresponsável, palavra que o Antônio Furtado, meu parceiro do dia a dia, sempre se refere a esses caras, ele usa essa palavra. Então, essas lideranças ditas à esquerda elaboraram um documento onde consideram ele como irresponsável, e não só irresponsável, mas capaz de agravar a emergência representada pelo risco de epidemia pelo coronavírus no Brasil. E eles querem a renúncia imediata do presidente. Abre aspas. Jair Bolsonaro é o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a evolução do contágio, salvar vidas e garantir a renda das famílias, o emprego e as empresas, fecha aspas. Diz o manifesto, um presidente da República irresponsável que agrava a crise do coronavírus, pois, aspas, comete crimes, frauda informações, mente e incentiva o caos. E prossegue mais ainda. No outro trecho fala o seguinte, os líderes partidários afirmam o seguinte, abre aspas, basta, Bolsonaro é mais que um problema político, tornou-se um problema de saúde pública. Falta a Bolsonaro grandeza. Deveria renunciar, que seria o gesto menos custoso para permitir uma saída democrática ao país. Ele precisa ser urgentemente contido e responder pelos crimes que está cometendo contra o nosso povo. Esse documento
ele é assinado ainda pelo ex-governador do Paraná, Roberto Requião, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, pelos presidentes dos partidos, Gleice Hoffmann, do PT, Juliano Medeiros, do PSOL, Luciana Santos, do PCdoB, Carlos Siqueira, do PSB, Carlos Lupe, do PDT, e Edmilson Costa, do PCB. Agora eu vou ler a íntegra do documento para os senhores e para as senhoras. A íntegra é a seguinte: o Brasil não pode ser destruído por Bolsonaro. O Brasil e o mundo enfrentam uma emergência sem precedentes na história moderna. A pandemia do coronavírus, de gravíssimas consequências para a vida humana, a saúde pública e a atividade econômica. Em nosso país, a emergência é agravada por um presidente da República irresponsável. Jair Bolsonaro é o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a evolução do contágio, salvar vidas e garantir a renda das famílias, o emprego e as empresas. Atenta contra a saúde pública, desconsiderando determinações técnicas e as experiências de outros países. Antes mesmo da chegada do vírus, os serviços públicos e a economia brasileira já estavam dramaticamente debilitados pela que vem sendo imposta ao país. Neste momento, é preciso mobilizar sem limites todos os recursos públicos necessários para salvar vidas. Bolsonaro não tem condições de seguir governando o Brasil e de enfrentar essa crise que compromete a saúde e a economia. Comete crimes, frauda informações, mente e incentiva o caos, aproveitando-se do desespero da população mais vulnerável. Precisamos de união e entendimento para enfrentar a pandemia, não de um presidente que contraria as autoridades de saúde pública e submete a vida de todos os seus interesses, políticos autoritários. Basta! Bolsonaro é mais que um problema político, tornou-se um problema de saúde pública. Falta a Bolsonaro grandeza. Deveria renunciar, que seria o gesto menos custoso para permitir uma saída democrática ao país. Ele precisa ser urgentemente contido e responder pelos crimes que está cometendo contra o nosso povo. Ao mesmo tempo, ao contrário de seu governo, que anuncia medidas tardias e erráticas, temos compromisso com o Brasil. Por isso, chamamos a unidade das forças políticas, populares e democráticas em torno de um plano de emergência nacional para implantar as seguintes ações. Manter e qualificar as medidas de redução do contrato social enquanto forem necessárias, de acordo com critérios científicos. Criação de leitos de UTI provisórios e importação massiva de testes e equipamento de proteção para profissionais e para a população. Implementação urgente da renda básica permanente para desempregados e trabalhadores informais, de acordo com o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados.
e com olhar especial aos povos indígenas, quilombolas e aos sem-teto, que estão em maior vulnerabilidade. Outro ponto, suspensão da cobrança das tarifas de serviços básicos para os mais pobres, enquanto dure a crise. Proibição de demissões com auxílio do Estado no pagamento do salário aos setores mais afetados e socorro em forma de financiamento subsidiado aos médios, pequenos e microempresários. Outro ponto, regulamentação imediata de tributos sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, empréstimo compulsório a ser pago pelos bancos privados e utilização do Tesouro Nacional para arcar com os gastos de saúde e seguro social, além da previsão de revisão seletiva e criteriosa das renúncias fiscais quando a economia for normalizada. Ponto. Frente a um governo que aposta irresponsavelmente no caos social, econômico e político, é obrigação do Congresso Nacional legislar na emergência para proteger o povo e o país da pandemia. É dever de governadores e prefeitos zelarem pela saúde pública, atuando de forma coordenada, como muitos têm feito de forma louvável. É também obrigação do Ministério Público e do Judiciário deter prontamente as iniciativas criminosas de um executivo que transgride as garantias constitucionais à vida humana. É dever de todos atuar com responsabilidade e patriotismo. A fonte desse texto aqui está no redebrasilatual.com.br. É só os senhores irem até lá. Agora, nós estamos entrando, Bernardo Martins entrou, Enio Gilney Maleiro, estamos aí na área. Também está agora conosco o João Bailão. Grande abraço, meu amigo. Esse módulo nosso aqui agora é o módulo 4, onde nós vamos buscar as lutas e revoluções populares que aconteceram na América Latina nos séculos 19, 20 e 21. Nós fazemos questão de não deixar cair no esquecimento essas lutas e revoluções populares que aconteceram na América Latina e também no Caribe, né? No século 19, 20 e 21. E o intervalo nosso vai do dia 27 de março até o dia 6 de abril, que é o nosso bate-papo é semanal, né? Sempre às quintas-feiras, às 15 horas. E eu peço mais uma vez aí para vocês, para darem um pulinho lá no YouTube, no canal Professor Ivan Luiz de Maricá, e lá se inscreve, dá lá um likezinho para dar uma força. Eu estou com 262 pessoas inscritas só, e eu tenho que chegar a 1000, né? Então dá essa força lá para mim, tá legal? No dia 27 de março, então, de 1836, a Revolução, acontece um fato na Revolução do Texas. Aconteceu o conhecido massacre de Goliad, sob as ordens do general Antônio Lopes de Santana. O exército mexicano então executa 342 prisioneiros de guerras texanos em Goliad, lá no Texas. É algo assim, realmente muito deprimente. Nesse mesmo dia, 27 de março de 1945, a Argentina concede o seu apoio formal à ata de Chapultepec, né? Foi uma declaração de solidariedade interamericana,
foi firmada na cidade do México, né? Que foi firmada na realidade na cidade do México em 6 de março de 45, no dia de hoje. A ata proclamava que a agressão perpetrada contra qualquer Estado americano seria considerada como dirigida contra todos os Estados signatários. Olha que interessante, né? Qualquer Estado americano que sofresse uma intervenção, todos os signatários deveriam defender esse que foi agredido. A Argentina não assistiu à conferência, mas concedeu seu apoio formal a essa declaração no dia 27 de março de 1945. No dia 28 de março de 1988, ocorre o assassinato de indígenas da etnia ticuna na localidade de Boca do Capacete, aqui no Brasil, em face de reiterados conflitos pelo uso e posse da terra. E aí vai matar índio é mole, pô. Matar índio é mole. Quero ver matar lá em Mostra. Aí nós vimos um registro nosso, dia 29 de março, então, de 1549, quando aqui chegaram, aqui no Brasil, os jesuítas, né? E nesse mesmo ano foi fundada a cidade de Salvador, que se tornou a nossa primeira capital do Brasil, em 29 de março de 1549. Já em 1972 acontecia a chacina de Quintino. Isso foi uma ação policial de agente da ditadura militar no Brasil e que culminou na morte de militantes da resistência armada contra a repressão política no Rio de Janeiro, dia 29 de março de 1972, famosa chacina de Quintino. No dia 30 de março, então, de 1981, Ronald Reagan, ele presidente dos Estados Unidos, é baleado em atentado em Washington, D.C., por John Hinckley Jr. Não é mole não. No dia 31 de março, eu não vou citar aquele negócio horrível, mas em 1866, a Armada Espanhola bombardeia o porto de Valparaíso, no Chile. É sempre o Império Espanhol, é o Império Lusitano, é o Império Inglês, é sempre essa visão imperialista dominadora, né? Então a Armada Espanhola vai e bombardeia o porto de Valparaíso, no Chile. No dia 31 de março de 1892, então, 13 autoridades militares brasileiras assinam o manifesto dos 13 generais contestando a legitimidade do governo e condenando as atitudes de Floriano Peixoto contra rebeliões nos estados e solicitando a convocação de nova eleição para a presidência da República. Isso em 1892. Olha só, a rebelião nos estados. Já no dia 31 de março de 1917, nos Estados Unidos tomam posse. Eles tomaram posse das Índias Ocidentais dinamarquesas, depois de pagarem 25 milhões de dólares à Dinamarca, e renomear o território como Ilhas Virgens Americanas, por considerá-lo estratégico para a proteção do Canal do Panamá. Sempre eles. No dia 1º, então, de abril, grande dia, né? Dia 1º de abril, em 1964, François Duvalier se autoproclama presidente vitalício do Haiti. Umas coincidências assim bem estranhas, né? E nesse dia 1º de abril, que tinha que ser o dia do mito, o dia da mentira, deu-se início então ao regime militar, né? Aqui no Brasil. No dia 2, hoje, em 1982, então, acontecia a Guerra das Malvinas. Né? O submarino nuclear britânico HMS Coqueror afunda o cruzador argentino Ara, general Belgrano. Então, esses foram os destaques que nós fizemos. Agora, mandar só um abraço rápido, porque
o tempo urge, né? Mandar um abraço rápido agora, então, para o Carlos de Campos Vergueiro, né? Pelo aniversário dia 27 de março, nasceu dia 27 de março de 52, em São Paulo, cantor, violonista, compositor, tal, irmão do pianista Guilherme Vergueiro, gente da melhor qualidade. Um abraço aí para toda a família Vergueiro. Também, João, dá um abraço também para Joãozinho da Gomeia, vou correr agora um pouquinho, fazendo 106 anos, e o nosso querido João Alves Torres Filho, nasceu no dia 27 de março de 1914, né? Lá na Bahia, em Iambupe, e nos deixou no dia 19 de março, nasceu em 27 de março, e nos deixou no dia 19 de março de 71, em São Paulo. Líder espiritual, é interessante, Joãozinho da Gomeia, muito interessante, né? Ele é cantor, compositor, dançarino, né? De família católica, olha só. Ele chegou a ser coroinha da paróquia da cidade natal dele. E com 17 anos, então, ele deixou a família e se mudou para Salvador. Aos 18 anos, ele ingressou no candomblé. Engraçado isso, é bacana, né? E logo passou a ter logo o seu próprio terreiro, né? E ele, então, engraçado pra caramba, o trabalho foi importante para a consagração do culto de candomblé Angola e a sua popularização acabou atingindo até intelectuais como Jorge Amado e o Edson Carneiro, que projetaram o Terreiro da Gomeia. E o Jorge Amado e Edson Carneiro, eles projetaram o Terreiro da Gomeia para o resto do Brasil. Interessante isso, né? Aí foi importante colaborador, né, o Edson Guerreiro, durante a realização do segundo Congresso Afro-Brasileiro, que foi realizado em 1937, lá em Salvador. E em 1948, onde eu nasci, ele deixou Salvador e mudou-se aqui para o Rio de Janeiro, passando a residir lá em Duque de Caxias, onde ele abriu o seu terreiro. Olha só que interessante isso aí, né? Aí na década de 50, então, e 60, o terreiro dele passou a se chamar o Terreiro da Gomeia. Aí passou a ser referência, por ser um dos primeiros da região sudeste e por ser frequentado por políticos e artistas. Olha só, como, por exemplo, Tobi Peixoto, Dorival Caymmi, Melinha Borba, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Maria Antonieta Pons, Marlene, Paulo Gracindo, Solano Trindade e Tenório Cavalcante, entre outros. Como eles iam no Terreiro da Gomeia, que era dirigido pelo Joãozinho, aí ele passou a ser o Joãozinho da Gomeia. Legal, né? O Davi Ribeiro apareceu! Tudo de bom, saúde, paz, felicidade, fé em Deus. Deus é maior, isso mesmo. Legal. Davi Ribeiro, ele é o responsável pela Sentinela Ambiental. Faz um trabalho fantástico aí no meio ambiente. Bacana, Davi, de ter aparecido aí. Aí nós pulamos agora, então, para homenagear mais um grande compositor, que é o Adelino Moreira, completando 102 anos, né? Ele nasceu no dia 28 de março e nos deixou em 7 de maio. Vai um grande abraço aí para a família do Adelino Moreira, grande compositor. Tem muita coisa lá para vocês lerem, que eu acho bacana. E agora também um destaque que nós fizemos questão de lembrar foi o nosso querido Hermínio Belo de Carvalho. Grande compositor, nasceu no dia 28 de março de 35, completando aí os seus 85 aninhos. Produtor musical, escritor, poeta, né? Ele iniciou a carreira dele em 1951 e por aí vai que ele tem um currículo assim fantástico, de imenso. E nós temos também que mandar um grande abraço para nossa querida, também longe da gente, e deve estar preocupada, né? Nossa querida Astrude Gilberto, fazendo 88 anos. Astrude Vainert. Nasceu lá na Bahia, Salvador, cantora, compositora, né? E ela foi casada com o nosso querido João Gilberto,
João Gilberto, cantora, ela é cantora de bossa nova e tal. Conheceu o João Gilberto, veio, ele casou com ele em 1959 e acabou ficando lá nos Estados Unidos. E está lá fazendo a sua carreira de vida e musical, né? Um abraço então para a família da Astúdio Gilberto. E no dia 30 de março de 76 nascia a Milton de Holanda, instrumentista, bandolinista da melhor qualidade, né? Ele se mudou para Brasília com 1 ano de idade. E aí começou a tocar bandolim aos 6 anos. Olha só, ele tem 44 anos. Começou a tocar bandolim com 6 anos. Tem 38 anos, já precisa se aposentar então, né? Tô brincando, tem muito que produzir. Grande Hamilton de Holanda. Vai, um grande abraço aí para você, para tua família, e que você continue esse músico maravilhoso aí que você é. Nós temos que mandar um abraço também para Ivor Lancelotti, 75 aninhos. Esse também, cantor e compositor da melhor qualidade. Ele iniciou a carreira artística dele em 1972. Eu gosto muito desse quadro da cultura para distensionar, né? Nós passamos por tantos textos aí pesados, tantas informações pesadas, e agora é hora de nós darmos aí as nossas felicitações para essas pessoas que fazem, que promovem esse bem-estar para nós aí na cultura. Grande Ivor Lancelotti, né? O LP dele, Cantador de Rua, maravilhoso. E mandar outro abraço também para um músico também maravilhoso, que é o Oberdan Magalhães, conhecido só como Oberdan, fazendo aí seus 75 aninhos. Nasceu dia 31 de março de 45. Legal, Oberdan. Grande abraço aí, tá bom? Ele, na realidade, o Oberdan, ele é um multi-instrumentista, toca sax, tenor, clarinete, sax alto, flautas e piano. É um arranjador, ele é fantástico, realmente. E ele também tem uma outra grande virtude, que ele tem, além de nascer, né, lá no subúrbio de Madureira, vários familiares do Oberdan são fundadores da minha escola do coração, que é o Grêmio Recreativo, Escola de Samba Império Serrano, tá certo? Ele era compadre do Mano Décio da viola, e sobrinho, sabe de quem? Sabe de quem que o Oberdan era sobrinho? Nada mais, nada menos do que Silas de Oliveira, né? Ele se formou em Química e tal, trabalhou na Orquestra Sinfônica Brasileira. É fantástico. Vai um grande abraço aí para o Oberdan e para a sua família, né? E é reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, é fantástico ele. Agora, um outro também que eu dei um carinho muito especial é para o nosso grande Claudionor José da Cruz, conhecido como Claudionor Cruz, fazendo seus 110 aninhos. Nasceu no dia 1º de abril de 1910 e nos deixou, nasceu lá em Minas, lá em Paraibuna, e nos deixou no dia 21 de junho de 95, aqui no Rio de Janeiro. Um grande compositor, violonista, né? Gente da melhor qualidade, gente realmente, olha, fantástico isso. Parceria dele com o Pedro Caetano, ele é um cara bacana, né? E passa aí por Ataúfo Alves, parceria com Wilson Batista, Carlos Galhardo, é um tremendo de um ser, o nosso querido Claudionor Cruz. E, na realidade, para terminar, os homenageados na cultura, e Kid Morangueira, nosso querido Kid Morangueira, também, o nome dele é Antônio Moreira da Silva. Se o Antônio fosse esse aqui ia tirar onda, tá vendo? Tinha que ser Antônio. Antônio Moreira da Silva fazendo 118 aninhos, nosso querido Kid Morangueira, cantor, compositor,
O pai dele era músico, trombonista da Polícia Militar, né? E o pai dele morreu quando ele tinha 2 aninhos. Aí teve que abandonar a escola e tal. Aí foi também, aos 19 anos, comprou um táxi. E teve uma vida também bastante tribulada. E veio nos deixar, né, no dia 6 de junho do ano 2000, fazendo 20 aninhos agora que nos deixou, aqui no Rio de Janeiro, nos deixou de falência múltipla dos órgãos. Depois vem, nesse outro módulo nosso, todos os aniversariantes que foram tirados lá do site do Ricardo Cravo Albim, que é a nossa fonte da cultura, né? E, para encerrar, aquele texto que eu falei lá no início, que às vezes chega assim um texto de surpresa, que não estava previsto, mas chegou e nós temos que fazer esse registro aqui para ficar bem gravado, quando os líderes do Senado divulgaram um manifesto pelo isolamento social. Isso não poderia passar em branco por nós, tá certo? Os líderes do Senado divulgaram um manifesto pelo isolamento social. Para terminar nossa transmissão aqui, eles falam que a medida de prevenção ao novo coronavírus, essa medida de prevenção, ela é estimulada pelos líderes do Senado. Isso foi publicado no dia 30 de março de 2020, às 18 horas e 26 minutos, pela Heloísa Cristaldo, repórter da Agência Brasil, lá em Brasília. O texto, ele foi publicado o seguinte: líderes partidários do Senado assinaram nesta segunda-feira, dia 30 de março, um documento em que defendem o isolamento social para diminuir os efeitos da pandemia de coronavírus, intitulado, aspas, pelo isolamento social, fecha aspas. Então, parlamentares ressaltaram que a experiência de outros países, a inexistência de vacina ou outro tratamento médico comprovado indicam que a medida mais eficaz para minimizar o efeito dessa pandemia é manter as pessoas em suas casas. Aspas. Somente o isolamento social mantidas as atividades essenciais, poderá promover o achatamento da curva de contágio, possibilitando que a estrutura de saúde possa atender ao maior número possível de enfermos, salvando assim milhões de vidas, conforme apontam os estudos sobre o tema, afirma a nota. Senadores argumentam que, abre aspas, ao Estado cabe apoiar as pessoas vulneráveis, os empreendedores e segmentos sociais que serão atingidos economicamente pelos efeitos do isolamento, fecha aspas. Entre as lideranças que assinam o documento está o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes. Está vendo só? Os líderes do governo assinando isso aí, demonstrando que ele realmente está muito isolado. Segundo o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, líderes de todos os partidos assinaram digitalmente o manifesto. O congressista tem substituído o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, afastado por tratamento de Covid-19, no comando das atividades parlamentares no Senado. Anastasia afirmou que o senador Fernando Bezerra foi o responsável pela construção conjunta do manifesto.
Fernando Bezerra é o líder do governo no Congresso. Abre aspas. Diante do exposto, o Senado Federal se manifesta de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS, e apoia o isolamento social no Brasil, ao mesmo tempo em que pede ao povo que cumpra as medidas ficando em casa, conclui o documento. Fernando Bezerra, então, destacou também, durante essa sessão virtual do Senado, nessa segunda-feira, dia 30, que alguns parlamentares pediram a discussão de critérios para, quando possível, reavaliar a determinação de isolamento social. Abre aspas. Alguns senadores apenas ligaram para mim, preocupados de que a defesa pelo isolamento social não seja por prazo indeterminado e que, em algum momento, haverá de ter uma discussão sobre a flexibilização para que a gente possa ajustar a boa causa de buscar o achatamento da curva de contágio e, por outro lado, a busca de proteção de emprego e renda para os brasileiros, disse o senador Alcolumbre. Então, por meio das redes sociais, Davi Alcolumbre também se posicionou pela importância do isolamento social, conforme orienta a OMS. Aspas. Nesta segunda-feira, então, o Senado Federal divulgou manifesto em apoio ao isolamento social e à permanência das pessoas em casa durante a epidemia do Covid-19. O documento é assinado pelos líderes. Aí ele fala, sei, por experiência própria, o Alcolumbre, por experiência própria, como é importante seguir as orientações da OMS. A fonte, então, também está lá, www.bing.com/news, está lá no link. Eu me despeço aqui de vocês. Aqui eu também copiei aqui a medida provisória 927, mas isso nosso judiciário está analisando lá no nosso sindicato. Eu me despeço de vocês. É longo, nosso bate-papo é longo. Todo mundo sabe que quando eu faço essas transmissões, elas são longas, tem que ser longas mesmo, porque o conteúdo vai ficar disponível e nós batemos o nosso papo, tá certo? Semanal. Eu mando aí um abraço para todo mundo, um abraço, porque o abraço está ligado ao afeto, que é um sentimento revolucionário. Então, até a próxima quinta, estaremos juntos de novo, se Deus quiser, tá bom? Até lá.